Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Aqui Marcos Venâncio com vocês. Estamos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiramente, sinta-se abraçado, tá? Carinhosamente. Fico muito feliz que você esteja aqui comigo nesse momento. O nosso objetivo maior, qual é? É ir para o céu, não é isso? Todos nós caminhamos neste mundo rumo ao céu. Bom, pelo menos essa deve ser a esperança do homem que confia em Deus, que tenha esperança em um dia conquistar e chegar ao céu. Mas a via, queridos, que se realiza, que possibilita para nós um dia chegarmos à morada celeste, a um dia podermos contemplar face a face o nosso Deus, é justamente a nossa relação com Deus. Isso depende da forma como nós estamos nos relacionando com Deus. Isso vai definir nessa relação de que forma nós lidamos com Deus aqui nesse mundo. Se tivermos a amizade de Deus, se nos colocarmos como filhos dele, fazendo a vontade dele, chegaremos ao céu. Mas se não fizermos isso, não chegaremos ao céu. E nós, como cristãos, sabemos muito bem que existe o céu e existe o inferno. E nós queremos ir para o céu. Quão bom deve ser viver na presença do Senhor para sempre. Mas, querido, como está a sua relação com Deus? Como você tem se relacionado com Deus? O que Deus é para você? Pense um pouco nisso, porque isso vai definir aonde você vai passar a sua eternidade. Isso vai definir como você vai ser abençoado, ainda aqui neste mundo, na terra dos vivos. Como Davi mesmo falou, sei que vereis os benefícios de Deus na terra dos vivos. Isso vai depender da nossa relação com Ele. Mas como é que está a tua relação com Deus? Então, assim, enquanto você pensa nisso, eu peço a você encarecidamente, que você se inscreva no canal, você dê um like. Eu vou passar a vinheta, então já vai fazendo isso, se inscrevendo no canal, dando um like. No final do vídeo, se desejar, faça um comentário sobre o que nós falamos e compartilhe com alguém, ok? Nesse contexto, eu queria ler para vocês o livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 11 a 12, que diz assim: Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele que ama e pune o filho a quem muito estima. Então, nesse contexto, nós precisamos entender qual é o papel que Deus quer exercer na nossa vida. Primeiro, que Deus é Pai. Se nós entendermos isso, nós vamos ter na nossa vida uma série de vitórias. Quando nós entendemos que o desejo de Deus sempre foi se relacionar conosco. Então, ou seja, se eu entendo a forma como Deus quer exercer o papel dele de pai na minha vida,
Quando eu começo a entender isso, a minha relação com Ele muda. Quando eu começo a aceitar aquilo que Deus quer para mim, quando eu começo a aceitar que essa relação é entre pai e filho, Deus realmente começa a fazer coisas na minha vida e Ele vai fazer na sua também. Mas a gente entende também que a relação de pai e filho nem sempre é uma relação muito amistosa, não é isso? A relação minha com meu filho nem sempre foi amistosa. Não posso falar da minha relação com o meu pai, que meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade, né? Meu pai foi assassinado. Minha relação de mãe foi depois da morte do meu pai que eu fui viver com minha mãe. E eu tinha descoberto que eu tinha uma mãe um pouquinho antes dele falecer. Então a relação de pai e filho nem sempre é uma relação amistosa. O pai é aquele que corrige, o pai é aquele que, antes de ser amigo, ele é pai. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu falei assim, não, eu sou pai do Gabriel, eu não sou o amigo dele. Eu falei isso veemente. E um irmão chegou para mim e disse, Marcos, não diga que você não é amigo do seu filho. Você tem que ser amigo dele. Eu falei, meu irmão, tem que ser amigo dele. Mas antes de ser amigo dele, eu sou pai dele. É assim que eu crio meu filho. Ser amigo, às vezes, é a gente fazer aquilo que o outro deseja. Eu não quero perder a amizade do meu filho, então eu não vou exercer minha função de pai. E a mesma coisa é Deus. Deus não é meu amigo, Deus é meu pai, Deus é seu pai. Por isso, como pai, às vezes Ele vai fazer coisas na sua vida que você não esperava que acontecesse. Você espera que uma coisa aconteça, mas no final acaba acontecendo outra coisa. Porque Deus está atuando na sua vida dessa forma. Isso se você permite que Deus exerça esse controle na sua vida. Então, eu criei meu filho dessa forma. Existe aquele ditado que diz assim, eu crio meu filho para o mundo. Nada mais errôneo do que isso. Eu não posso criar meu filho para o mundo. Eu crio meu filho para ser um bom homem, para ter princípios, e quando eu falo filho, quer dizer filha também, tá? Para ter princípios, para ser um bom homem na sociedade, que conheça a moral cristã, que respeite os mais velhos, que não queira o poder acima de qualquer coisa, mas que queira ser um bom homem. Hoje meu filho está com 30 anos, faz medicina na UFRJ, casado já. Minha filha, 34 anos, casada, mora nos Estados Unidos, formada em Direito na UERJ, pós-graduada. Foi assim que foram criados. Não como amigos. Claro, éramos amigos, brincávamos, mas na hora de ser pai, vamos ser pai. E Deus da mesma forma, Deus nos cria para o céu. Deus está te conduzindo para você chegar ao céu. E Ele vai te colocar na linha. Por isso, não fique triste, não resmungue, porque às vezes as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Porque a resposta de Deus nem sempre, querido, será. A resposta de Deus em relação a você nem sempre será aquilo que você espera. Mas Ele faz isso justamente porque Ele te ama. Então é importante você descobrir que Deus é Pai.
E você deve lançar mão disso. Você deve permitir que Deus exerça esse papel na sua vida de pai. Aceitar a correção de Deus porque Ele te ama. Lance mão da paternidade de Deus. E eu garanto para você, quando você lança, você imagina quantos de nós quando criança não pensamos assim: como eu queria ser filho de fulano de tal, de um grande milionário, não é isso? A gente quando criança, quando jovem, a gente aprende, tem muito esses pensamentos, não é isso? Então entenda o seguinte: você tem Deus como pai. Ele não é um milionário. Deus é dono do mundo. E quando nós quando nós permitimos que Deus governe a nossa vida, que Ele nos dê a direção que nós devemos seguir, quando nós entregamos isso a Deus, aí as coisas começam realmente a acontecer na nossa vida. Lance mão disso. Aceite a correção de Deus na tua vida, porque Ele te corrige, porque te ama, não porque quer que você sofra. E aí você vai chegar ao céu, que é o nosso principal objetivo, mas vai gozar também aqui, neste mundo, os benefícios de Deus. Querido, vou ficando por aqui. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.